Pedro Henrique, ele é terrível. Olha aqui, ó. Gente, que passa essa, meu Deus. Por que isso não vai ser? Quem? Meu Deus. Jairo Bonfim, Júlia, não sei o quê. E Júlia Gomes. Não, mas acho que é. Ó o Bel. Jairo Bonfim mesmo. Quem é Jairo Bonfim? Não sei quem é Bom, Jairo cara. Bonfim. Quem é Jairo Vamos aqui, Bonfim? Marcelo. Então, ok, galera. Dá um pauzinho. Dá um pause aí, pessoal. Vou explicar para vocês um fato que agora, se preparem, Eita, Deus. vai ajudar vocês a melhorarem infinitamente musicalmente. Vamos lá. Repitam assim comigo. As pessoas As se pessoas conectam Se conectam com aquilo que elas gostam. com aquilo que elas gostam. Então, ponto final. Quem gosta de pop, gosta de pop. Quem gosta de pop pentecostal, gosta de pop pentecostal. Vocês não têm que mudar o estilo de vocês. Vocês não têm que mudar o estilo de vocês para agradar outras pessoas. Porque agora a gente vai entrar num ponto da aula que é importante, tá ok? Antes de eu falar sobre técnica, tá ok? Eu vou falar sobre frequência e vibração. Frequência e vibração é muito importante na hora de cantar, tá ok? Frequência e vibração está relacionado a justamente esse ponto de nós sabermos o nosso estilo e nós sabermos a forma de nós cantarmos. Prestem atenção, nós escutamos de duas formas. De quantas formas, gente? duas. Nós escutamos a primeira forma pelas nossas orelhas. Nossa, professor, vai ser tão óbvio. Sim. E a segunda forma, através da vibração. Como assim, professor? Quando você escuta a minha voz, Isabela, você só escuta a minha voz pelas suas orelhas. Porém, eu quando escuto a minha própria voz, eu escuto a minha própria voz de duas formas. Eu escuto a minha voz pelas minhas orelhas, o som sai e volta para cá. E eu escuto a minha própria voz pela vibração dos meus ossos. Como assim, professor? Gente, toda vez que nós falamos, todos coloquem a mão no peito. E digam assim comigo: toda vez que eu falo, Toda vez que eu falo, o meu corpo vibra. o meu corpo vibra. Eu escuto a minha voz. E eu escuto a minha voz. Vocês sentiram o peito vibrando, todo mundo? Sim. A primeira forma que vocês escutam a própria voz de vocês não é pelas orelhas, é pela estrutura interna de vocês. Como assim, professor? Como assim? Toda vez que você fala, você escuta primeiro a sua voz pela vibração que você tem em todos os ossos do seu corpo e depois pela sua orelha. É por isso que quando você grava um áudio e você escuta o seu próprio áudio, você acha a sua voz feia. Por que, professor? Porque a referência que você tem quando você fala é de duas emissões sonoras: vibração mais som. Quando você ouve a sua própria voz, você tem quantas referências? Que é somente o som. Quando você fala, você tem duas referências sonoras: vibração e som. Quando você ouve o áudio, você tem quantas? É por isso que algumas pessoas têm dificuldade de aceitar. Cara, minha voz parece que eu pato Donald. E eu não falo. Aí a pessoa. Aí misericórdia, eu vou nem repetir isso para fazer certo, ok? Então vamos lá, presta atenção. Toda vez que eu escuto a minha própria voz, eu escuto a minha própria voz por duas fontes sonoras. E toda vez que eu escuto a minha voz por outro elemento externo, eu escuto só por um. E isso, Renata, causa muita estranheza. Por quê? A nossa voz de verdade é o que a gente ouve no áudio, não é o que a gente fala. Caralho, não dá sentido. Então, aqui ó. Então vamos lá. Professor, mas por que, professor? Isso é importante sobre frequência e vibração. Porque presta atenção. As pessoas, toda pessoa, ela tem uma vibração interna. Ela tem uma frequência interna. Professor, mas como que você sabe que toda pessoa tem uma frequência interna? Tá ok? Como você sabe? Você que vai assistir o vídeo depois, tá ok? Carlos com certeza vai assistir o vídeo. Vou desligar o ar-condicionado por um minuto e nós vamos sentar com a postura correta. E vamos fazer 1 minuto de silêncio.
absoluto. E vocês vão começar a ouvir os batimentos cardíacos, a respiração, e vocês vão começar a perceber que o corpo de vocês está em movimento e emitindo som. Como é que fica? Não. Oi, gente. Ok, um minuto. Percebam que quando nós ficamos muito tempo em silêncio, vocês começam a ouvir sons internos dentro de vocês? Alguém conseguiu ouvir alguma coisa ou prestar atenção em alguma coisa, gente? Vocês conseguiram ouvir ou sentir? Vocês conseguiram ouvir ou sentir? Eu senti no coração batendo. Ah, você conseguiu sentir seu coração batendo? Mas por que você sentiu? Por causa da Vibração. E a vibração é som, gente. E a vibração é som. Deixa eu ver aqui. Por isso que quando alguém grita perto de uma taça, você quebra por causa da vibração. Então vamos lá. Som é vibração. Então vamos lá, gente. Todo o ser humano é dotado de uma vibração interna. E toda vez que nós conseguimos, Simone, entender isso, nós vamos entender qual é o nosso estilo, quais músicas nós deixamos cantar, e aí agora nós vamos começar a cantar. Primeiro, antes de você querer que as pessoas sintam o mesmo sentimento que você sente cantando, você tem que saber fazer a sua voz transmitir a mesma vibração que você está sentindo para que a outra pessoa sinta. Porque presta atenção, gente, se toda pessoa tem uma vibração interna, por que algumas pessoas cantam e quando a pessoa canta arrepia o nosso corpo todo? Porque a frequência com que aquela pessoa cantou se conectou com a nossa mesma frequência corporal. Conseguem compreender isso, gente? Tem um experimento que é muito legal com o violão. O violão, ele tem a afinação dele. Se eu cantar uma nota, eu toquei no violão, mas se eu cantar uma nota com a mesma frequência do violão, toquei aqui uma nota. Toquei, parei a corda, tá mexendo? Tá mexendo? Se eu cantar essa a corda começou a mexer, sozinho. Quando eu canto, não, porque ela vibra assim. Quando eu canto a nota com a mesma frequência da afinação dela, ela começa a vibrar sozinha. Muito louco isso, né? Vamos todos comigo, calma. De novo, um pouco mais forte. Eu tenho que meter a mão para não poder parar de vibrar. E isso acaba sendo muito louco. Mas, professor, por que isso acontece? Porque existe uma conexão entre frequências de vibrações, tá ok? Então, professor, o que nós chamamos de sentimento, arrepio, na verdade é uma conexão de frequência na hora de cantar. E aí, vamos lá. Todos os cantores de nível internacional, todos os cantores de nível internacional,
Michael Jackson, Shakira, Brian McKnight, Whitney Houston, Beyoncé, Mariah Carey, todos esses cantores de nível internacional, eles conseguem fazer uma coisa que poucos cantores conseguem fazer. Qual? Eles conseguem fazer com que a música deles tenha uma frequência que se conecte com o máximo de pessoas possíveis. Isso é muito louco. É quando a pessoa ela consegue usar a sua própria voz para poder entrar na mesma vibração e na mesma frequência de outras pessoas. Alguém aqui já viu o experimento da taça quebrando com a voz? Todo objeto, ele tem uma frequência. Todo objeto. E nós também temos uma frequência. Tá ok? E quando não, é o ventinho. E toda vez que nós literalmente conseguimos alcançar essa mesma frequência, aquele objeto ele vibra junto com a gente. E no caso da taça, ela vibra até ela se quebrar toda. E isso acaba sendo muito louco, porque o que a gente confunde com sentimento, Simone, na verdade é só uma conexão de similaridade de vibrações. Tá ok? Então vamos lá. Repitam comigo. Eu vou cantar. Para mim. Bate no peito. Eu vou cantar para mim. E agora a pergunta é, professor, se eu vou cantar para mim e não para os outros, e se as pessoas não gostarem do que eu vou cantar? É problema delas. Porque presta atenção, as pessoas que gostarem de vocês, elas vão entrar na mesma vibração de vocês. E quando eu falo de vibração, é literalmente vibração, gente. Literalmente vibração. E as pessoas que não gostarem, elas não... Foi filmado, tá? Mas eu corto, tá bom? Tá? Então, e as pessoas que não gostarem, elas não vão entrar na mesma vibração de vocês, gente. E quando eu falo de vibração, é literalmente de vibração. Quando a gente ouve a música, quando a gente ouve a voz da pessoa, e a voz daquela pessoa, ela faz todo o nosso corpo estremecer. Por quê? Porque da mesma forma que nós escutamos a nossa voz pelos ouvidos e pelos ossos, dependendo da pessoa que a gente ouve cantar, nós escutamos a pessoa pelo ouvido e pelos ossos. Por quê? Porque a mesma frequência que nós temos quando nós falamos, que o nosso corpo vibra, é a mesma frequência que a gente ouve, dependendo da pessoa que canta, a conexão, cara. E é por isso que o Michael Jackson arrastava multidões, porque ele conseguia fazer isso de forma assim, absurdamente magnífica. Vocês perceberam que no experimento que a gente fez agora, de escolher o estilo e a versão, vocês escolheram versões completamente diferentes? Vocês escolheram, alguns tiveram similaridades, e quando você tem similaridade, você vai ter pessoas que gostam de você de verdade. Por quê? Porque vocês vão ter a mesma frequência, vocês vão ter a mesma vibração, vocês vão ter o mesmo elo de ligação, tá ok? Em relação à música. E quando é diferente, para a pessoa, tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Ninguém vai ser obrigado a gostar de vocês cantando, ninguém vai ser obrigado a gostar e aturar vocês cantando. Por quê? Vão ter pessoas que vão se conectar com o que vocês cantam de verdade, e tá tudo bem. E vão ter pessoas que não vão se conectar. O problema todo é quando vocês começam a cantar para poder querer entrar na frequência de outras pessoas, sendo que vocês, quando falam, têm duas referências, e quando vocês ouvem a própria voz, vocês têm uma referência. O problema é quando vocês querem tirar isso daqui e colocar dentro de outra pessoa. Não dá, gente. Não dá. Se nem vocês, às vezes, conseguem gostar da própria voz de vocês, que dirão outras pessoas serem obrigadas a gostar da própria voz de vocês. Isso mostra uma coisa, qual? Quem gostar de vocês, vai gostar de vocês cantando de verdade, porque a pessoa se conecta. É como se você estivesse cantando e a sua voz entrasse no corpo da pessoa e fizesse todos os ossos dela vibrar, como se ela mesma estivesse cantando. Conseguem compreender? E quem não gosta, gente, não gosta mesmo e tá tudo bem. É importante saber disso, tá ok? Pode falar, Marcelo. Uma vez tem pessoas que falam assim, poxa, o mesmo louvor, uma pessoa cantando e a outra pessoa, poxa, eu gosto mais de fulano cantando esse louvor do que ciclano, porque fulano eu sinto uma coisa diferente do ciclano. Sinto uma coisa diferente. E isso que a pessoa sente o quê, gente? Vibração. É vibração. Gente, deixa eu te falar uma coisa pra vocês aqui. Não vamos confundir. Eu sou crente, sou muito crente. Vocês podem ser enganados, mas a mim ninguém engana, gente. A mim, professor de vocês, ninguém engana. Eu sei muito bem quando é Deus operando
e quando é o poder da música operando. A música gera emoção por causa da vibração. Ok? Professor, mas por que a música gera emoção por causa da vibração? Aí tá lá uma mulher na novela, cortando o cabelo. Tá lá a mulher. E aí daqui a pouco a mesma vibração que a cantora usa para cantar, ela parece que se conecta com você. E aí há uma conexão tríplice. Qual conexão? A conexão musical, a conexão de vibração e a conexão visual. Você está vendo o que está acontecendo e você se conecta com a cena. E essa tríplice conexão faz você imergir de forma profunda naquela situação, como se você estivesse vivendo aquilo lá. E a pessoa começa a se emocionar, a pessoa começa a chorar, entendeu? Porque a pessoa literalmente imerge. Ela está vendo, ela está ouvindo e o corpo dela está vibrando, ela está sentindo nos seus próprios ossos a música e vendo a cena da mulher cortando o cabelo com aquela música triste. Tá ok? E isso faz a pessoa literalmente emergir. Mas isso é o poder da música. Estão entendendo, cara? Literalmente é o poder da música. Não é porque a música é triste, mas é porque a pessoa que está cantando, de coração para vocês, se fosse qualquer outra pessoa cantando aquela música, não traria a mesma sensação. Por quê? Porque dependendo da pessoa que canta, ela sabe como ela vai usar a sua própria voz para poder se conectar com o máximo de pessoas possíveis. Estão entendendo, galera? E dependendo da pessoa que está cantando, não, a pessoa literalmente ela tem dificuldade de se conectar. Mas por que a pessoa tem dificuldade de se conectar? Porque ela não consegue fazer nem o seu próprio corpo vibrar. E isso entra nessa primeira matéria que a gente vai ver, que a gente está vendo agora. Frequência e vibração. Ó, frequência e vibração, a primeira coisa que gera é o que, gente? Sentimento. Então vamos lá, professor, como que eu faço para poder cantar com sentimento? Primeiro você tem que sentir todo o seu corpo vibrando. E quando eu falo vibrando, é você saber que todo o seu corpo está conectado com aquilo que você está cantando, tá ok? Você já viu quando a gente canta prestando atenção em nada às vezes? Você literalmente não presta atenção na vibração dos seus ossos. Você está ouvindo a sua voz só de forma auditiva, que é uma percepção. Mas nós temos que ouvir a nossa própria voz das duas formas, vibração e som. Vibração e som. Quando nós conseguimos ouvir a nossa própria voz interna e por aqui, cara, você consegue se conectar com tudo que você está. E isso é o que as pessoas chamam de sentimento na hora de cantar. Só que não tem a ver com sentimento, gente. Por que a professora não tem a ver com sentimento? Cara, às vezes a pessoa nem está sentindo nada, ela só está usando a técnica a favor dela para poder manipular as massas. Estão entendendo ou não, gente? Às vezes a pessoa não está sentindo nada, não está sentindo nada. Vocês já viram aqui algum ator chorando de verdade? Ator profissional mesmo. Cara, é muito louco. A pessoa está conversando, principalmente porque vocês não são uma pessoa que faz teatro, nem musical, nem nada assim do tipo. Então vocês não. Cara, é muito legal. Aí, quer ver, irmão, que eu vou chorar? Eu vou chorar com uma conversa alegre. Cara, aí eu tava chegando em casa, aí eu tava chegando em casa, aí eu era jovem, assim, eu tinha uns 14 anos, aí quando eu cheguei, meu pai ele me deu uma bicicleta de presente, aí a pessoa começa a chorar, mas ela tá contando uma história feliz, mas ela tá chorando como se fosse triste. Por quê? Porque são pessoas que já dominam essa arte. Estão entendendo? São pessoas que já dominam essa arte, entendeu? E aí, dentro da música, tem pessoas que dominam frequências e vibrações. Quer fazer o quê? Para fazer com que a sua música se conecte com o máximo de pessoas possíveis, mesmo sem a pessoa estar passando por aquela situação. Entenderam ou não, gente? E isso tem que ficar muito claro, porque nós não podemos, vocês que vão cantar na igreja, gente, vocês não podem deixar o coração de vocês ser movido pela emoção, cara, a ponto de esquecer de Deus, sabe? Porque senão vocês vão se tornar cantores somente técnicos. Vocês vão saber fazer acontecer, vocês vão saber manipular as massas para poder trazer alegria ou para poder trazer tristeza. A galera que é pop vai trazer muita melancolia, vai trazer muita tristeza, tal, que é através da música, através da vibração. E a galera que é pentecostal vai trazer muito movimento, vai trazer muita vibração através da intencionalidade de trazer mais punch, aquela música que traz mais presença, aquela música que traz mais energia, sabe? E por mais que sejam dois estilos diferentes,
o formato das pessoas se conectarem é exatamente o mesmo. Você já viu dentro da igreja que às vezes não está acontecendo nada? Não está acontecendo nada. Aí daqui a pouco vem um irmão, canta um corinho de fogo, e esse irmão começa tudo a ficar igual a roda argentina, igual o peão. Mas a pergunta é, a pessoa às vezes pode até não estar cantando tão bem o corinho de fogo, esse irmão, mas por que acontece isso? Frequência, vibração. Não, sim, a pessoa pode até cantar mal, mas ela consegue se conectar a outras pessoas através do som, através da vibração. E isso acaba, isso acaba fazendo com que nós usemos a música como um poder de trazer sentimento, e sentimento está relacionado a emoções na hora de cantar. Estão entendendo? E as emoções, elas já podem ser de alegria, tristeza, pode ser de raiva, pode ser de felicidade, pode ser de melancolia, pode ser qualquer tipo. Tanto que eu vou separando para vocês algumas músicas, elas levam as pessoas ao suicídio. Vocês acreditam? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam? É porque vocês não ouvem de tudo que é música, mas alguns estilos de música levam a pessoa a suicídio, levam a pessoa a se matar. Por quê? A pessoa está vivendo um período muito sombrio na sua vida e a pessoa começa a ouvir músicas de pessoas que estão vivendo, literalmente, vivendo aquele momento, e a frequência da pessoa que está cantando leva e induz a pessoa a cometer esse ato terrível. Por quê? Cara, literalmente, por causa da frequência da vibração. Parece que aquela música que a pessoa está ouvindo vai vibrando dentro dela. É como se fosse a própria voz dela ecoando dentro dela. Ela ouve pela vibração dos ossos e ela ouve por aqui, pelos ouvidos. E na hora de cantar, isso é muito importante. Mas por que, professor, isso é muito importante na hora de cantar? Porque na hora de cantar, antes de vocês quererem, uma palavra espiritual, ela é uma palavra que uma palavra que tem uma dualidade nela. Antes de vocês cantarem e vocês quererem que as pessoas sintam alguma coisa, vocês têm que sentir aquilo primeiro, ok? Mas como assim, professor? Gente, eu estou falando de música, não estou falando de igreja, tá ok? Porque dentro de teatro acontece isso. Quando nas peças teatrais eles querem passar uma tristeza muito grande de alguém que morre numa peça teatral, eles sabem exatamente qual melodia tocar, como colocar a música para poder entoar. Tanto que, se vocês forem observar, todo filme de princesa da Disney tem a parte musical, e a parte musical é sempre muito alegre. Será que eu vou? É sempre muito alegre, percebe? Para quê? Para poder trazer para a criança que está ouvindo aquela sensação de alegria. Mas é sempre uma música alegre, com muita nostalgia, sabe? Que leva para você para um paraíso, para um além, para algo relacionado a isso. E é muito importante que eles sabem muito bem como eles usam isso. Para quê? Para poder, cara, implementar um sentimento muito forte quando você estiver assistindo, estiver vendo. E quando vocês estão cantando, cara, dentro da igreja, é exatamente a mesma coisa. Eu vou lembrando para vocês. Quando vocês não sabem usar isso a favor de vocês simplesmente cantam, agradecem a oportunidade e parece que nem vocês foram tocados pelo que vocês cantaram e nem ninguém foi tocado pelo que vocês cantaram. Pergunta, alguém que já passou por isso, já se sentiu assim? Levante a mão. Então, parece que você que cantou não foi tocado pelo que você cantou, e quem está ouvindo também não foi tocado pelo canto, porque, cara, música é vibração. Então, vamos lá. Quando nós estivermos cantando, nós temos que fazer com que o máximo de pessoas possíveis tenham a mesma sensação que nós estamos sentindo naquele momento. Tá ok? E isso é muito importante. Quer falar, Marcelo? Você fala isso no individual, né? Não, isso não sempre no individual. Eu estou falando sempre da pessoa. Não, eu ia falar naquela hora foi sobre domingo. Não sei quem viu aquele programa, que eu não tenho que eu vejo televisão, mas no Luciano Huck parou, me chamou a atenção, que foi uma mulher lá cantar, negócio de minha mãe, um show, sei lá, e ela falou que ela estava quase 10 ou 15 anos que ela não cantava mais, porque uma vozeirão mesmo. Aí acontece, as pessoas começaram a massacrar ela e ela desistiu daquilo, ela disse que a música estava matando ela. Entendeu? Aí ela teve uma oportunidade, agora voltou e acabou que agora ela vai realizar o sonho que ela ia realizar lá atrás, né? Aí o Luciano Huck pegou, destravou a voz.
Então vamos lá, gente. A gente já entendeu já um pouco sobre a frequência e a vibração. Nós temos quantas formas de emissão sonora, gente? 2. Quais são elas? Vibração e som. Vibração e som. Quando as pessoas nos escutam, elas nos escutam por qual? Som. E quando eu falo? Vibração. E quando a pessoa se conecta com a minha verdade de cantar? Vibração. A pessoa não se conecta por causa do som, ela se conecta por causa da vibração, entenderam ou não, gente? A pessoa não se conecta, por exemplo, tem cantores que não existe um meio termo, ou você gosta ou você odeia. Por exemplo, Ludmilla Berber. Gosta? Quem gosta? Eu gosto da letra da música, mas não gosto da letra dela cantando. É bravo, né? Thales Roberto. Eu gosto. Gosta? Não. Marcelo? Você? Máscara não, aqui pra cima. Gabriela Rocha. Gabriela Rocha. Eu particularmente não gosto. Não, eu canto todas as músicas dela, todas. Mas eu canto todas as músicas dela no estilo pop pentecostal, não pop. Sempre para poder trazer mais intensidade. E por que eu não gosto dela? Porque o estilo dela é mais pop, é um estilo mais melancólico. E tá tudo bem, gente. Tanto que ela tem milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que gostam dela, né? A forma como ela canta se conectou a aquelas pessoas, não se conectou a mim, infelizmente. Infelizmente, eu falo isso com tristeza, não se conectou a mim. Assim, Manuel, eu não gosto do jeito que canta aquela música começo, meio e fim. Eu lembro o nome da cantora. Eu acho ela muito melancólica, muito. Sim, essa mexorosa, misericórdia, não. E aí você vê que é uma música, e você vê que, cara, não gosta, gente. E não há quem faça forçar. Porque, gente, nós acabamos de compreender com clareza que música é feita de som. E o som é compreendido por frequência e vibração. Som e vibração. Então, não adianta. Nós nunca vamos conseguir gostar de algo que o nosso corpo não vibra ouvindo aquilo. Não adianta forçar, gente. Eu não gosto, vai ficar registrado no vídeo. Eu não gosto de corinho de fogo nem de forró. Mas eu toco corinho de fogo e forró com um monte de cantor. Eu toco com um monte de cantor, mas eu não consigo gostar. Porque, cara, isso não consegue vibrar, ele não conecta, não vai. E por que não vai, cara? Porque o meu corpo, ele não consegue vibrar, ele não consegue entrar na mesma frequência que isso. E tá tudo bem, gente. Assim como tem pessoas que não conseguem gostar de música clássica de jeito nenhum, gente. Tem pessoas que gostam de funk e não gostam de música clássica. Eu gosto de música clássica e não gosto de funk. E tá tudo bem, gente. Por quê? Porque música é feita de som, frequência e vibração. Então, quem gosta, gosta. Quem não gosta, tá tudo bem. Então, vamos lá, mais uma vez, batam no peito. Eu vou cantar para mim. Eu vou cantar para mim. E não para os outros. E não para os outros. É isso aí, e vocês têm que lembrar disso. Porque se música é feita de vibração e de frequência, vocês têm que lembrar sempre. Eu não vou cantar para ficar agradando os outros. Porque quem gostar de mim, vai gostar de mim cantando na frequência que eu canto. Tá ok? Na frequência que eu canto. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Tá olhando aqui, ó. Viu vibrar? Aqui, ó. Olha aqui, pertinho. Olha aqui. Olha bem aqui pra cortinha do violão. Viu vibrando? Percebeu que vibrou? Mas por que vibrou? Mais alguém conseguiu ver que vibrou? Conseguiram ver, gente? Ó, dá uma olhada aqui bem pra cortinha do violão, tá ok? Tá olhando isso, mano? Viram vibrando? Ou não? Não? É muito sutilzinho. Depois no final da aula, você quem não viu, me chama para poder ver. Eu vou mostrar, tá ok? Vou deixar vocês fazerem também. Vocês vão perceber, gente, que é incrível. A corda vibra, a corda tá parada. Ela vibra só com a emissão do som. E quando a gente canta para outras pessoas e as pessoas elas se encaixam na mesma frequência, é no ato. É no ato. Você já começa a música e a pessoa gosta de você.
E tem pessoa que, cara, você vai começar a música e a pessoa, você vai terminar a música e a pessoa não vai gostar, cara. E tal, mas não é nada contra você. Isso é que as pessoas não têm maturidade para poder entender. Mas quem canta profissionalmente, vocês já viram, gente? Leonardo Gonçalves rebatendo a pessoa na internet? Tom Carpe, Mauro Henrique, Ludmilla Pérez, Pelé, Mendonça, Gabriela Rocha. Vocês já viram essas pessoas rebatendo as pessoas que não gostam dela? São pessoas que cantam profissionalmente. Quem canta profissionalmente entende. Eu não preciso ficar rebatendo quem não gosta da frequência com que eu canto. Eu não preciso ficar rebatendo quem. Por quê? A pessoa simplesmente ela só não se conecta, ela não entra. Ela não entra. E nunca vai entrar, entenderam, gente? E nunca vai entrar. E agora eu não tenho que ter raiva de quem gosta de mim cantando. Porque vamos lá, quem canta profissionalmente tem raiva de quem não gosta de você cantar. Nem menino, nunca entendeu. Porque se a música é feita de vibração de frequência, ó, a primeira coisa é, cara, quem gosta de ouvir eu cantando vai se conectar à mesma vibração de frequência e naturalmente, agora a gente vai entrar na parte de sentimentos e emoções. Toda a emoção que você impor na música, seja de alegria ou de felicidade, a pessoa ela vai se conectar com aquilo. Se você colocar muita tristeza, a pessoa ela vai chorar junto com você. Se você colocar muita alegria, a pessoa vai rir, ela vai pular junto com você. Alguém que já foi em algum show ao vivo ou gravação de DVD? Levanta a mão, quem já foi? Algum show, algum canta Rio, canta São Gonçalo e tal, já foi em São Gonçalo, muitos e muitos anos. Nunca foram, gente? Nunca foi? Já fui. Já foi, Renato? Fui Anderson Freire. Não gosto. E aí vamos lá. Quem é que já foi em algum evento que tinha vários cantores? Sim, de igreja. Vocês já perceberam que com alguns a igreja ela vem desaba abaixo, com outros a igreja parece morta? Por quê? Frequência e vibração, gente. Frequência e vibração. O problema todo é que entra-se um ciclo vicioso. Qual ciclo vicioso? Quando a igreja não entra na mesma frequência de vibração do cantor, escutem isso que eu estou falando. Quando a igreja não entra na mesma frequência de vibração do cantor, a maioria dos cantores amadores, eles se frustram e eles entram num ciclo vicioso. Qual ciclo vicioso? De autocomiseração. Professor, o que é esse ciclo de autocomiseração? A pessoa, ela fica triste porque as pessoas não se conectaram com o que ela cantou, sendo que ela deveria ficar feliz. Cara, se as pessoas não se conectaram com o que eu cantei, ou eu preciso mudar o meu estilo, e aí, se a primeira música não deu certo, que eu cantei pop pentecostal, eu preciso fazer o quê? Eu preciso mudar o meu estilo para poder cantar, ou eu mantenho o meu estilo de cantar, fico feliz com o que eu mesmo estou fazendo, mesmo sabendo que eles não vão se conectar e que eles tiveram oportunidade, então tudo bem. Entenderam? Por exemplo, se eu precisar, eu gosto de, como eu falei com vocês, eu me conecto muito, eu gosto muito de pop pentecostal. Mas se eu precisar cantar um pop ou um pop bem lentão, eu canto numa boa e consigo me conectar com esses dois estilos muito bem. Mas a pergunta é, professor, mas por que você consegue se conectar com esses dois estilos muito bem? Porque eu já entendi que para eu poder cantar profissionalmente, eu preciso dominar pelo menos 5 estilos diferentes. Eu entendi que para eu poder cantar profissionalmente, eu preciso dominar pelo menos 5 estilos diferentes. E cada estilo canta de uma forma diferente, entenderam ou não, gente? Assim, dependendo do público que você está cantando, se é um público infantil, você vai poder cantar pop, gente, com um público infantil? Não. Com um público infantil é rock, pop rock, é mais acelerado, mais animado. Tá ok? Aí se eu estou num culto de senhoras, pop pentecostal, perfeito. Mas agora se eu estou num culto de jovens, dependendo dos jovens da igreja, esse pop pentecostal acaba não colando tanto. E aí, cantores que dominam mais de um estilo, mais de 2 estilos ou mais de 3 estilos, eles conseguem ter leque para poder usar. E aí, literalmente, as pessoas não se conectaram com a forma como eu cantei a primeira. Cara, na segunda a pessoa já vem diferente para poder fazer o que, gente? Se conectar com as pessoas. E como a gente se conecta com as pessoas? Através de frequência e vibração. Para quê? Para que a gente consiga, para que vocês consigam, cantar e não bloquear a voz de vocês. Professor, mas o curso não é para poder destravar a voz? Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Quando vocês não entendem o estilo que vocês gostam de cantar e quando vocês não entendem que a frequência e a vibração que vocês cantam se conecta com as pessoas, vocês entram num ciclo de autocomiseração e vocês começam a bloquear a voz de vocês cantando. Literalmente, vocês perdem o prazer e o desejo de cantar porque vocês acham que as pessoas não gostam de vocês.
Literalmente, vocês acham que as pessoas não gostam de vocês, e aí a pessoa começa a entrar no bloqueio, e aí a pessoa começa a travar a própria voz cantando. Ela começa a se reter cantando, mas agora, poxa, aí daqui a pouco a Paula vai falar bem, professor, mas eu canto na minha igreja, e na minha igreja eu cantei tal música que parece que o pessoal não gostou muito. Peraí, se o seu estilo é esse, e você percebeu que o pessoal não gostou muito, o que você vai fazer? Então eu preciso dominar outro estilo, porque talvez eles gostem mais de outro estilo cantando. E aí ela, como uma aluna, vai ter que fazer o que? Estudar para poder dominar outro estilo, por mais que ela não tenha tanta afinidade para fazer o quê? Para fazer com que as pessoas do ciclo de convívio social dela consigam se conectar ao que ela canta, entenderam, gente? Para quê? Para que ela não venha a ser bloqueada, porque vamos lá. Se ela cantou um pop pentecostal e a galera não curtiu muito, não gostou muito, ela tem duas opções. Ou ela domina o pop e continua desenvolvendo, ou ela vai ficar triste porque as pessoas não gostaram dela e ela vai ficar bloqueada. E uma pessoa bloqueada é uma pessoa travada ou destravada, gente? Uma pessoa bloqueada é uma pessoa travada. E uma pessoa destravada é uma pessoa que sabe, cara, as pessoas não gostaram muito desse estilo aqui, mas eu vou cantar ele, mas eu vou dominar isso aqui. E aí, por exemplo, como eu falei com vocês, gente, eu não gosto da Gabriela Rocha, mas o que eu falei com vocês? Que eu canto várias músicas dela. E agora, por que mesmo sem gostar do canto? Porque eu já entendi que dentro da música profissional as coisas funcionam assim, através de conexão por som e vibração. Se eu não entendo isso, gente, é batata, Pode ficar tranquilo que vocês vão ficar bloqueados pro resto da vida e nunca vão conseguir cantar em público, nunca vão conseguir se apresentar na frente das pessoas e nunca também vão conseguir colocar a voz de vocês para fora. Por quê? Porque eu canto para poder me agradar, não para poder agradar os outros. Mas agora, se eu percebo, Simone, que o meu público que está me ouvindo, ele não consegue se conectar ao que eu canto, peraí, cara, não dá para eu poder mudar a igreja toda. Dá para poder mudar a igreja toda, gente? Eu vou mudar a igreja toda, não dá, peraí, então eu tenho que mudar a minha forma de cantar para poder conseguir alcançar as pessoas. Então, estão conseguindo entender com clareza, gente? Então, vamos lá, toda vez que vocês se conectam com o máximo de pessoas, a gente consegue colocar mais sentimento. E aí entra 4 fatores que são importantes, tá ok? Expressão corporal, visão, interação e reconhecendo a própria voz, tá ok? Então, vamos lá, expressão corporal, gente. É ideal cantar igual um robozinho, gente? Cantar igual um robozinho, gente, Salve a gloriosa e amada Igreja Eclésia de Cristo, com a santa, magnânima, poderosa e gloriosa paz do Senhor. Amém, igreja? Vamos voltando, porque vocês vão até esquecer também. E aí, vamos lá. Eu vou cantar aqui um louvor aqui. Minhas lamparinas estão acesas. Tá legal, gente? A voz também tá legal, tá? Então vamos melhorar a voz. Minhas lamparinas estão acesas, só estou me esperando. Tá legal, gente? A voz tá legal, Mas agora que tá faltando. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se as pessoas estiverem ouvindo um áudio de vocês desse jeito, elas vão se conectar. Mas agora, se elas estiverem vendo você cantando desse jeito, elas vão se conectar. Porque a conexão ela vem através das 3 dimensões, tá ok? Som, vibração e visual. Então, se a pessoa estiver ouvindo o áudio, ela só tem som e vibração, ela pode se conectar. Mas se a pessoa tiver o visual, viu o que você está fazendo? Não, então vamos lá. Expressão corporal. Então, minhas lamparinas estão acesas. Tá certo também? Tá sensualizando? Mano. Varão sensual. Varão sexy. Varão misericórdia. Então vamos lá. Também não dá, né, gente? Perceberam que também não rola? Por quê? Nesse caso, o que aconteceu com minhas expressões corporais? Então, professor, qual é a melhor forma de eu me expressar cantando? Vamos lá, gente? A gente vai ter 4 aulas sobre postura, tá bom? Vamos passar para a expressão corporal daqui a pouco. Então, vamos lá. Visão, gente. A primeira de todas. A visão, antes de a gente falar sobre a expressão corporal. Visão. Professor, para onde eu devo olhar quando eu estiver cantando?
para a igreja. Primeiro, o seu olhar deve estar fixo no público e nas pessoas. Primeiro, o seu olhar deve estar fixo no público e nas pessoas. Professor, mas eu fechei os... Professor, mas eu só consigo cantar de olhos fechados. Você vai ter um ponto positivo. Qual o ponto positivo? Você não vai precisar olhar ninguém cantando. Você não vai precisar olhar a reação da igreja, né? A reação das pessoas, para saber se elas estão se conectando ou não. Você não vai precisar saber, você só vai fazer o seu. Você vai estar vibrando ali, você vai estar ouvindo de duas formas. Você vai estar ouvindo a vibração e o som da sua própria voz. Mas agora você nunca vai saber se as pessoas estão reagindo bem àquilo que você quer, para saber se você vai precisar trazer mais intensidade ou não, porque você está lá o tempo todo fechado. O tempo todo fechado. O tempo vai abrir meu olho. Não, pô. Você nunca abriu o olho pela metade sem perceber que tá abrindo. Tá ligado, não? Você vai aprendendo, você morrer na sua casa. Não, cara, não deixa. Vai cantora Zarolha. Não é assim não, cara. Tem como olhar sem abrir exatamente o olho. E as pessoas que estão longe não percebem. Eu tô falando sério. Eu já perguntei, pessoal. Eu já perguntei pra vocês, querem abrir o olho? Aí não tá sem abrir o olho. Tipo, só pra ver só se a igreja tá... Então, galera, resolvendo então aqui uma dica então. Coloca uma luz escura. A gente que assistiu ontem e tal, e tá tudo bem. Vamos lá, gente. Professor, primeira orientação. Cantar de olho fechado é para amador, tá bom, gente? Você só pode fechar os olhos quando você propositalmente quiser passar alguma intenção clara para o seu público que está ouvindo. Tá ok? Toda vez que nós fechamos os olhos, nós queremos trazer mais de sentimento ou não quando a gente canta. Sim. Vocês já viram alguém beijar de olho aberto, gente? É a coisa mais horrível que existe. Simone beija de olho aberto. Essa pessoa não está falando outra. Meu Deus, gente, é a coisa mais Não, horrível. gente. Simone é vivida, né, Simone? Ela vai, parou de baile. Também, gente, ele perguntou se já viu alguém beijando de olho aberto. Não, peraí. Você viu? Tô nem pensando. Ela é vivida, ela já Então vamos entender que não foi ela, ok? Não precisa ser vivida. É normal. Tem homem que tá com a menina aqui beijando e tá ouvindo outra. Eu mais beijo. Um show. Ah, você já viu pessoas fazendo isso? é Então tá bom. Vamos lá, gente. Voltando aqui. Ontem foi dia dos namorados, ontem foi dia de beijar. Ô, Glória. Então vamos lá, presta atenção. O próximo beijo agora é só no próximo dia dos namorados. É porque você ainda namora, né, meu bem? Vai entender. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Então, três crianças não vai beijar, não. É beijinho das crianças toda hora. Então vamos lá, gente. Voltando pra aula, tá ok? Vamos lá. Ninguém beija de olhos fechados, tá ok? Ah, professor, mas por que ninguém beija de olhos fechados? Ninguém beija, não.